Olá, graça e paz, crianças. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa historinha do livro Sem Palavras, que nós estamos aprendendo. Então, nós já aprendemos sobre a página amarela, que fala sobre o céu, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Já aprendemos sobre a página escura, que fala sobre o pecado, aquilo que fez separação entre Deus e nós, né? E hoje nós vamos estar aprendendo sobre a página vermelha, que essa página ela fala do grande amor de Deus por nós, né? É o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. E o versículo chave, né, de hoje tá lá em 1 Coríntios 15, o 3 e o 4, que diz assim: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu por nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Então, esse é o nosso versículo-chave. Então, Deus, ele apareceu para Maria, né, uma serva de Deus. Ele enviou um anjo para falar para Maria que ela ia ter um filho. Ela ia dar à luz a um filho e ele se chamaria Jesus. Ele seria o Filho de Deus. E Maria ficou maravilhada, agradecida, né? Ficou assustada porque ela ainda não era casada, mas ela ficou agradecida porque Deus enviou aquele anjo para dar essa notícia para ela. E passaram-se os dias e chegou o dia de Maria dar à luz, né? E Maria teve o filho. Teve Jesus Cristo. E Jesus, ele nasceu num lugar simples, num lugar humilde. Ele nasceu num estábulo, porque não havia lugar para Jesus. E todas essas coisas aconteceram para cumprir a promessa de Deus, né? Que tudo que estava escrito na Bíblia tinha que acontecer do jeito que estava escrito. Jesus, ele nasceu num lugar humilde. E só estava lá Maria e o seu pai José, que Deus escolheu para ser o pai de Jesus aqui na terra. Né? Mas eles não ficaram sozinhos depois disso. Deus, ele enviou pastores de ovelha. Deus mandou os anjos ir lá no campo onde estavam os pastores de ovelhas, né? E anunciar que Jesus, o perfeito Filho de Deus, o prometido, havia nascido, o Rei dos Reis. Então os pastores, né, maravilhados, se apressaram e foram lá visitar Jesus. E muitos outros também foram visitar Jesus. A Bíblia fala que reis foram visitar Jesus. Jesus, ele recebeu presentes, né, de reis, como reis. E todos que viram Jesus nascer, ficaram, até os animais se alegravam e louvavam a Jesus. E como toda criança, Jesus, ele foi crescendo em graça, né, sabedoria, mas sempre obediente a seus pais. Jesus, ele tinha uma qualidade e ele fez uma coisa que nenhum de nós fez. Ele conseguiu vencer o pecado. Jesus, ele nunca cometeu pecado. Ele cresceu, se tornou um adulto, né? E ele começou a falar do amor de Deus, a pregar do amor de Deus, falar quem ele era, o que ele tinha vindo fazer. E ele também, ele mostrou que ele era o Filho de Deus, curando pessoas. Jesus curou o cego, curou o aleijado, né? Todo tipo de enfermidade foi trazido para Jesus e Jesus curou. E tudo isso para mostrar que ele era o Rei dos Reis. Ele era o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus que Deus havia prometido para esmagar a cabeça da serpente, né? E Jesus já havia nascido. Mas por causa de todas essas coisas, Jesus, ele foi punido por causa disso. Por quê? Por causa que as pessoas sentiram inveja de Jesus. Aquelas pessoas da cidade que eram poderosas, elas quiseram tomar o lugar de Jesus. Então, eles fizeram um plano para matar Jesus, né? Para que Jesus não tivesse mais toda aquela fama, todo aquele poder, porque eles não acreditavam que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Então, eles fizeram uma trama para matar Jesus. E Jesus, ele foi morto
com a pior morte daquela época. Jesus ele foi morto com morte de cruz, do lado de 2 ladrões que realmente tinham feito coisas erradas. E Jesus ele apanhou, bateram nele com chicote com pregos, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, machucaram Jesus de todas as formas, com palavras, com açoites. E não bastasse tudo isso, todas essas dores físicas, Jesus ele ainda carregou o castigo do pecado de todas as pessoas. Ali na cruz, Jesus sofreu a punição por mim e por você. Tudo aquilo que a gente faz de errado, Jesus pagou o castigo naquele dia na cruz. Daquelas pessoas que ainda iam nascer e cometer pecado, Jesus suportou o pecado daquelas pessoas na cruz por amor a cada um de nós. Então, crianças, nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa errada, nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus e nos arrependermos daquilo que fazemos e procurar em Jesus forças para não cometer pecado. Temos vivido tempos difíceis de sofrimento, de isolamento, mas Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias, né? Para que o castigo do pecado que Jesus sofreu por cada um de nós não seja em vão nas nossas vidas, nós devemos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Devemos convidar Ele para morar no nosso coração. E você, criança, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que viver uma vida de agradar a Deus, de buscar fazer a vontade de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de participar dos cultos da igreja. Agora nós não temos mais o culto presencial, mas temos agora esse culto online, né? Aqui no WhatsApp. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que esse sacrifício, né, que Jesus sofreu ali não seja em vão. Mas Jesus ele morreu e ele não ficou ali na cruz, né? Deus preparou uma pessoa que tirou Jesus dali da cruz e ele foi sepultado. Ele foi sepultado num lugar diferente de hoje em dia, né? Que antigamente eles sepultavam as pessoas numa caverna. E Jesus ele foi sepultado. Só que no 3º dia as mulheres foram visitar Jesus para preparar o corpo, porque elas não tiveram tempo de fazer isso. E quando elas chegaram lá, para surpresa dela, o que tinha lá? Né? Um anjo que estava lá no sepulcro. E ele falou assim, Jesus ele não está aqui, Jesus ele já ressuscitou como ele havia prometido. Porque Jesus quando estava vivo, ele falou que ele ia morrer e queria ressuscitar. Só que as pessoas não entendiam e não acreditavam como que ia ser. E quando aconteceu, elas ficaram maravilhadas, assustadas, não sabiam o que pensar, mas eu quero ver Jesus, né? E o anjo falou que ele já havia ressuscitado. Então as mulheres assustadas foram lá falar para os discípulos de Jesus que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais lá. E Pedro veio para visitar o túmulo, né? E viu, constatou que Jesus não estava lá e lembrou das palavras de Jesus, que Jesus já havia ressuscitado, né? Que é o que fala no nosso versículo de hoje que a tia leu. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz nas Escrituras. Mas ele não ficou morto. Ele foi sepultado, mas no 3º dia Jesus ressuscitou. E essa é a alegria que nós temos. Jesus, ele venceu a morte por amor a nós. Jesus, ele pagou o castigo do pecado. Ele cumpriu a promessa que Deus fez lá no início, quando Adão e Eva pecou, né? Que um dia ele enviaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus é esse homem que nasceu, né? Cresceu, fez muitos milagres, mas ele também foi morto por causa dos nossos pecados. Ele pagou o castigo do pecado, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou no 3º dia. E por causa disso, hoje nós podemos de novo ter comunhão com Deus, né? Jesus, ele de novo fez, né, a aliança que nós temos com Deus. E Jesus, como diz lá em João 14, 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho
que nos leva ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Então, criança, que você que já tem Jesus no coração possa ser agradecido a Deus por esse tão grande amor, por esse sacrifício. E não esqueça, crianças, de agradecer a Deus e buscar viver uma vida separada, diferente das outras crianças, dedicada a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que tenham uma ótima semana. Beijos.